Êxodo capítulo 25, versículo 31 a 35. Eu vou ler aqui na minha versão, irmãos. Os irmãos acompanham aí na Bíblia ou na projeção. Diz assim o versículo 31. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Haviam os relevos gravados no candelabro de ouro. Os seus cálices e os seus botões e flores formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado, lado esquerdo, e 3 braços do candelabro do outro lado, lado direito. Num braço haverá 3 cálices, repita comigo, 3 cálices, com o formato de flor de amêndoa com botão e flor, e 3 cálices, repita comigo, 3 cálices, com o formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Mas o candelabro mesmo, a haste principal, terá 4 cálices, repita comigo, 4 cálices, com o formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Último versículo, versículo 35. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes, e um botão sobre os 2 últimos braços. Assim se fará com estes 6 braços que saem do candelabro. Jesus abençoe. Feche a sua Bíblia, mas não feche o seu coração. Não feche a sua mente para a palavra de Deus nessa noite, porque tem falado comigo e eu acredito que também falará com você. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer à memória algumas lições que podemos retirar desse importante objeto que fazia parte do tabernáculo. O candelabro de ouro, ou também chamado de castiçal de ouro, deriva de uma palavra grega que significa menorá. Menorá, quando se refere na Bíblia, no Antigo Testamento, faz referência a esse candelabro, ao castiçal de ouro. Em Gênesis capítulo 12, Abraão recebe a promessa. Abraão recebe a promessa no capítulo 12 de Gênesis. Deus fala para Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou qual era a terra para Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 13. É informado para Abraão que sua descendência seria afligida em uma terra estranha, no Egito, por 400 anos. Êxodo capítulo 41, Moisés escreveu: depois de 400 anos de escravidão, pessoas nasciam escravas, morriam escravas, nasciam escravas, morriam escravas, até que começaram a clamar por um libertador, a clamar por um Deus, para libertar do jugo do pecado, do jugo da escravidão. Moisés no capítulo 12, versículo 41, ele escreveu: e aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Há um tempo determinado para terminar a minha e a sua luta. Acalma o teu coração, porque essa luta tem dia, essa luta tem hora, essa luta tem minuto e segundo para terminar. Outras lutas virão, mas essa vai terminar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. É naquele mesmo dia em que completou 430 anos de escravidão, Deus libertou a nação de Israel. 3 meses após a saída do Egito, o povo, contornando a cordilheira do Sinai pelo lado sul, chegam ao sopé do Monte Horebe, o monte de Deus. Louvado seja o Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Deus no Monte Horebe
chama Moisés para o topo da montanha, para um particular. Igreja, é maravilhoso quando nós reunimos aqui na casa do Senhor, para nós adorarmos a Ele, para nós orarmos a Deus, para nós exaltarmos o Teu santo nome. É maravilhosa essa comunhão, mas mais importante é a minha comunhão com a minha família na minha casa. Louvado seja o Senhor. Mais importante do que a minha comunhão com a minha família é a comunhão do pai e da mãe juntos ao Senhor. E mesmo pai e mãe juntos, comunhão com o Senhor, mais importante, mais ainda, é a minha comunhão particular com o Senhor. Eu tenho que ter sempre o meu particular com o Senhor, independente se eu estou aqui nas quartas-feiras, nas sextas-feiras no culto de oração com toda a igreja, aqui na escola bíblica dominical, no culto domingo à noite, mas eu tenho necessidade de ter um particular com o meu Deus. E Moisés teve esse particular com Deus. Deus começa a transmitir a lei para Moisés, e em um determinado momento Deus fala para Moisés que enviaria um anjo com o povo para abrir caminho a fim de que pudessem passar. Igreja, se Deus hoje em dia, em alguns lugares, promete um anjo, aliás, Deus não precisa prometer um anjo não. Se a pessoa que estiver pregando, ou fazer de conta que estiver pregando, falar que tem um anjo na igreja, a maioria das pessoas começa a subir pelas paredes. Quando Deus oferece um anjo aqui para Moisés, se Moisés não fosse um crente, mas um crente mesmo, provavelmente teria aceitado. Mas Moisés, um homem cheio de Deus, para rejeitar esses pratos, igreja, nós precisamos estar cheios de Deus. Moisés, um homem cheio de Deus, bate o pé e fala que não iria arredar o pé daquele lugar, se o Senhor não fosse com ele. Louvado seja o Senhor. Não nos interessa anjo, não nos interessa santo, nos interessa o Senhor Jesus, porque foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Deus vendo, conhecendo o coração de Moisés, e vendo que Moisés não vai mudar de ideia, então Deus dá a instrução para Moisés construir um tabernáculo. A palavra tabernáculo deriva de uma palavra grega que é um verbo, que significa tabernacular, habitar no meio de vós. Deus iria habitar no meio de Israel. Então Deus passa todas as instruções para Moisés, a respeito do tabernáculo e dos seus utensílios. Deus, Ele é o engenheiro, Deus, Ele é o arquiteto, Deus é o decorador. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, igreja, Deus é o dono da escola técnica espiritual, que capacitou o Bezalel e a Oliabe e os artesãos. Ninguém sabe o nome dos artesãos, mas Deus capacitou também. E disse a Moisés, porque durante muito tempo eu fiquei preso na minha pequenez e achava que não poderia fazer as coisas do Senhor. Mas um dia Deus me disse, porque a capacidade não vem de mim, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Deus disse a Moisés, em Êxodo capítulo 31, versículo 2 a 5, eu fiz que ficassem pleno, igreja, do Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com haste na escultura de pedras, para entalhar madeira e para trabalhar em todo tipo de mão de obra. Louvado seja o Senhor. Igreja, é Deus quem capacita. Meu irmão, não se sinta menor, não se sinta diminuto, porque é Deus quem capacita. Cabe a nós corrermos atrás, cabe a nós estudarmos a palavra de Deus, orarmos e buscarmos unção do Senhor, porque é Ele que faz a obra. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Não são todos os dias que eu estudo a palavra de Deus não, irmãos. Não vou ficar inventando história da carochinha não. Mas toda vez que pode,
Eu estou até altas horas debruçado em cima da palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, para que Deus, quando Ele quiser, Ele possa me usar. Louvado seja o Senhor. Quem capacita é Deus. Igreja, o tabernáculo e toda a sua mobília apontava para Cristo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O tabernáculo deveria ser montado no centro do arraial. No centro do arraial deveria ser montado o tabernáculo. 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte, 3 tribos a leste e 3 tribos a oeste, para indicar, apontar que Cristo, no sentido que deve ocupar o centro da minha e da sua vida. Jesus é o centro, Jesus deve ocupar o centro da minha e da sua vida. Mas infelizmente, igreja, infelizmente, muitos de nós tiramos Jesus como coluna do centro, como coluna principal, e colocamos Jesus como pilar de extremidade. Pilar de centro é o pilar que recebe a maior carga da laje, porque ocupa a maior área de influência. Mas muitos de nós estamos tirando Jesus de pilar de centro e colocando como pilar de extremidade. O pilar de extremidade, igreja, é esse pilar que sustenta essa caixa que está na parede externa do templo. E muitos estão tirando Jesus do pilar de extremidade e colocando para o pilar de canto, que recebe a menor carga da edificação. E pasme, igreja, pasme, abram os ouvidos. Tem gente que já está tirando Jesus dos pilares da edificação e colocando lá nos muros ou deitado no meio-fio. Mas hoje a palavra de Deus está nos mandando trazer de volta Jesus para o pilar de centro, para o centro da minha e da sua vida. Louvado seja o Senhor. No pátio externo haviam 2 objetos: o altar do sacrifício, ou também chamado altar de bronze. Era onde o sacerdote apresentava os animais para expiação, encobrir o pecado de si, da sua família e da nação de Israel. Mas o altar do sacrifício apontava para Jesus, que um dia ele iria morrer na cruz, uma única vez, iria se sacrificar para dar vida para mim e para você. Porque o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse em João 10:10, Ele veio para que eu e você nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o Senhor. Segundo objeto do pátio, a pia de bronze, onde havia água para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés para adentrarem no templo. Essa pia de bronze apontava para Jesus, que além de ter a água da vida, Jesus nos lavou, nos regenerou com o seu sangue precioso vestido na cruz. Louvado seja o Senhor. No tabernáculo haviam 2 ambientes. No lugar santo haviam 3 objetos. À direita de quem entrava, lá do norte do templo, a mesa com os pães da proposição, 12 pães, 1 pão para cada tribo, dizendo para nós hoje que essa mesa representa Jesus, porque Jesus é o pão que desceu do céu, e Jesus é o nosso alimento espiritual. À frente da mesa com os pães da proposição, havia o candelabro de ouro, a menorá, que iluminava o local, o ambiente, porque não entrava luz externa, para dizer hoje que Jesus é quem ilumina o meu caminho, Jesus é minha luz, Jesus é minha fortaleza. Louvado seja o Senhor. Mais à frente, próximo da porta do segundo ambiente, havia o altar do incenso, que representa as nossas súplicas, que nós devemos orar em nome de Jesus, e toda a nossa adoração, todo o nosso louvor deve ser no nome de Jesus, porque tudo para Ele, tudo vem dEle, e tudo é para louvor do nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome. No segundo ambiente, no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, haviam 2 objetos: a Arca da Aliança, que dá o acesso total mediante a aliança feita por Jesus. Estávamos separados de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, mas Jesus nos trouxe novamente à presença de Deus. Na Arca da Aliança haviam 3 objetos: as tábuas da lei, a porção do maná e a vara de Arão, para nos lembrar que nós temos uma aliança com Jesus, mediante
a seguir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no meu coração, e entender que só Jesus tem o alimento espiritual para a minha vida, e entender que o Espírito Santo nos renova a cada manhã, a cada dia nós somos renovados, a cada dia nós sofremos uma renovação, o Espírito Santo nos renova a cada dia. E acima da arca, para fechar todo esse propósito, havia o propiciatório, que é a presença de Deus sobre a arca, a presença de Deus sobre a nossa vida, a Shekinah de Deus continua sobre as nossas vidas, porque nós temos Jesus no coração. Louvado seja o Senhor. Antes de falar de alguns detalhes do candelabro de ouro, igreja, quero chamar a atenção da igreja, que a nossa fonte de luz, a nossa menorá, é Deus Pai. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7, o apóstolo João escreve: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há ele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. A nossa fonte de luz, a nossa menorá, é Deus Filho. João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, terás a vida, na sua vida a luz. João 12, capítulo 12, versículo 46, Jesus confirma, Jesus ratifica: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Eu gosto desse verbo permanecer aqui, igreja, porque muito embora nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Altíssimo, mas algumas vezes nós somos acometidos de alguma tribulação, algumas vezes nós somos acometidos de alguma decepção, algumas vezes nós somos acometidos até de ansiedade e depressão. Quem disse que crente não sofre de ansiedade ou de depressão? Sofremos, mas isso, irmãos, não deve ser estilo de vida de crente. Isso é fase, e se você está passando por algum período de ansiedade, de depressão, Jesus fala nesta noite que isso é fase, vai passar, não vai demorar, mas vai passar em nome de Jesus. Nós temos que ser diferente, igreja, não podemos absorver isso em nossa vida, porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se vocês observarem, todos os artigos aqui são definidos, não existe artigo indefinido. Vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, não, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, obreiros. Nós somos sacerdotes nos nossos lares, o povo adquirido, a nação santa, para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa fonte de luz, a nossa menorá, é Deus Espírito Santo. Salmo 119, versículo 5 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Onde está o Espírito Santo aí, irmão Fábio? Se eu leio esse livro sem o auxílio do Espírito Santo, não passa de um livro cheio de historinhas, contos e anedotas. Mas quando eu estou lendo, mediante o auxílio do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, colocando em prática na minha vida, é o livro da revelação, é o livro que me ajuda, que me dá o norte. Louvado seja o Senhor. Se Jesus Cristo está presente em nossas vidas, então tem que haver cálice, botão, flor e fruto. Repita comigo: cálice, botão, flor
e fruto. Cálice, primeiro tópico, com o formato de flor de amêndoa. Em algumas versões das Bíblias dos irmãos, às vezes ao invés de estar cálice, está copo ou até tigela. Cálice significa as nossas orações. As nossas orações. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meu irmão, minha irmã, não fique achando que eu e você, quando nós oramos, os céus estão fechados, porque os ouvidos do Senhor não estão fechados para a nossa oração. Deus, Ele é misericordioso para escutar a minha e a sua oração. Não fique achando que Deus não te escuta, porque Deus nos escuta. Louvado seja o Senhor. Em cada braço do candelabro, em cada braço do castiçal de ouro, haverá 3 cálices. Se há um total de 6 braços, eu quero transformar a minha e a sua luta em um tempo de 1 semana, para eu explicar de maneira didática aqui. Vamos supor que a minha e a sua luta, que muitas vezes demora mais do que 1 semana, mas muitas vezes dura 1 segundo, poucos minutos. Mas vamos temporalizar a nossa luta em 1 semana. Então estou na luta durante 1 semana. 6 braços do candelabro, 6 cálices, 6 copos. Significa que ao longo de 1 semana, durante 6 dias, eu vou orar pela manhãzinha, eu vou orar ao meio-dia e eu vou orar à tardinha. Porque a igreja, se tem uma coisa que nós estamos na luta, que nós estamos em luta, se tem uma coisa que eu posso fazer, e a única coisa que eu posso fazer é orar a Deus, para me dar o escape, para me dar a solução, para me dar o livramento. Então eu vou orar de manhãzinha, eu vou orar ao meio-dia e eu vou orar à tardinha. Durante 6 dias da minha tribulação, da minha luta, eu vou orar. E sabe por que eu vou orar à tardinha, irmãos? É didático essa oração à tardinha. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Tremei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha à tardinha, e não deis lugar ao diabo. Igreja, não deixe de se consertar com alguém antes que o sol se ponha. Não deixe, você vai orar de tardezinha para Deus te livrar da luta. Antes vá até o seu irmão e se conserte, peça perdão para que você possa ter ouvido a sua oração no céu. Louvado seja o Senhor. Durante 6 dias a luta está batendo nas suas costas, o pau está quebrando, tudo ao seu lado está destruindo, mas você vai orar de manhãzinha, vai orar ao meio-dia, vai orar à tardinha. No centro do candelabro haverá 4 cálices. Porque, irmão, se tem uma coisa certa, como todo entardecer, depois vem a noite, é que no final da luta a coisa aperta. No final da luta a coisa aperta. Se a coisa estiver apertando, fique ciente de que a luta está terminando. Continue orando mais ainda. No centro do candelabro haverá 4 cálices. Então como que funciona isso, irmão Fábio? É oração pela manhã, é oração de tarde, é oração à noite e oração às madrugadas. Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, é a oração de um justo e necessitado. E eu e você, nós temos necessidade de orar ao Senhor. Oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite e oração à madrugada. Se Deus Filho está na minha vida, tem cálice na minha vida, porque tem oração. Louvado seja o Senhor. Se a luz de Deus está na minha vida, se a menorá de Deus está na minha vida, tem que ter oração. Se o Pai está presente nas nossas vidas, então tem que haver botão. Em algumas versões está escrito maçã. Tem que haver botão na menorá para me iluminar. Tem que haver botão, tem que haver unidade. O que era esse botão, irmão Fábio? Do candelabro saíam 3 braços de um lado, 3 braços do outro. Se tirassem os 2 braços
com a mesma estrutura do candelabro, poderia quebrar. Era uma peça única, não era montada. Então o que aconteceu? Para que não quebrasse o candelabro, havia um aumento da seção do candelabro. Havia um aumento antes de tirar os braços do candelabro. E esse aumento é chamado de botão. Esse botão é que dava suporte à estrutura do candelabro. Esse botão aqui, irmãos, nos leva à unidade. Sabe por que nós somos mais fortes? Porque nós temos unidade. Lembra, irmãs, irmãos, daquele buquê de flor, daquela rosa, e que no meio daqueles botões, no meio daquele buquê, tinha alguns botões. Vamos imaginar o botão. O botão ele vem numa galha muito fininha, e aí tem o botão ele é mais largo. E por que é bom o botão? Porque todas as pétalas estão ali dentro, unidas, juntinhas umas com as outras. É depois que a flor se abre, que as pétalas, cada um vai para um lado. Cada um quer aparecer mais do que o outro. Mas bom é nós estarmos em unidade. Bom é enquanto nós estamos no botão. Porque nós temos unidade. Porque a unidade faz a força. A unidade é que nos dá força. Se nós estamos sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. Mas quando nós estamos juntinhos, quando nós damos a mão uns para os outros, quando nós estamos um ao lado do outro, se um cai, eu vou levantar. Eu não vou pisar no pescoço e puxar a língua, porque caído ele já está. Agora é levantar, irmãos. Só tem uma função, uma maneira, é só levantar. Então o botão aqui é a unidade. Salmo 133, Davi declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós temos que ter união, temos que ter unidade. Louvado seja o Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, 14, 15 e 16. Versículo 11 diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Temos que amar, igreja. Temos que amar uns aos outros. Eu sei que eu sou difícil, mas os irmãos têm que me amar. Eu sei que alguns são difíceis, mas eu tenho que amar. Nós temos que amar. Talvez Deus, quando criou Adão, ali ele criou Adão, talvez a primeira palavra que ele disse a Adão: Adão, você vai ter que amar uns aos outros. Tem que amar. Nós temos que amar. Versículo 14: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Versículo 15: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, porque não terá vida eterna. O homicida não terá vida eterna se não se arrepender. E muitas vezes eu estou matando um irmão meu por palavras, por gestos. Não matemos os nossos irmãos. Eles estão do nosso lado, eles estão unidos conosco, estão ombreados conosco. Vamos ajudar. É difícil, mas nós vamos ajudar. Porque se nós fôssemos amar só os fáceis, seria muito fácil. Eu tenho que amar é o difícil. Eu tenho que amar é o que me dá trabalho, é o que traz problema. E é muito fácil nós lembrarmos do Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o difícil é lembrar da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos a caridade nisso, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E muitas vezes nós esquecemos dessa parte da Bíblia. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 17. Paulo escreveu: e se algum dos ramos foram quebrados, e eu e você, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feitos participantes da mesma raiz e da mesma seiva da oliveira. Eu gostei aqui do pastor Santos um dia que estava pregando, e ele definiu que tem muito crente bobo, e tem mesmo. Tem muito crente do nariz em pé, que acha que o seu alimento espiritual vem de uma outra árvore. Mas o nosso alimento espiritual vem da mesma raiz, que é da raiz de Jessé. A nossa raiz é de Jesus. A nossa raiz está firmada em Jesus. E a seiva que vem de Jesus, que me alimenta, é o mesmo que alimenta os obreiros,
que os obreiros estão para me auxiliar, para me ajudar, para me ensinar. Então não tenho que ter nada contra os irmãos, inveja, nada, porque eles estão para me ajudar. Assim somos nós uns para com os outros. Mas infelizmente, por bobeira, tem algumas pessoas que acham que tem o nariz mais empinado do que o outro. Mas nós somos participantes da mesma raiz, a raiz de Jessé, Jesus Cristo, e da mesma seiva. Louvado seja o Senhor. Se o Espírito Santo está presente em nossas vidas, tem que haver flor, tem que haver cálice, oração, tem que haver botão, unidade, e tem que haver flor, renovação espiritual. No Salmo 103, Davi escreveu: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele, igreja, é Jesus que perdoa todas as tuas iniquidades, renovação espiritual, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a minha e a tua vida da perdição, e te coroa de benignidade e misericórdia, renovação espiritual, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, renovação espiritual. Louvado seja o Senhor. Estudiosos, igrejas, acreditam que a menorá representava uma amendoeira, um pé de amêndoa. A amendoeira, igreja, florescia no final de janeiro e início de fevereiro. E o que tem isso a ver, irmão Fábio? Tudo. No hemisfério norte, o inverno começa no dia 22 de dezembro e vai até 20 de março. O inverno. Essa amendoeira, ela florescia no final de janeiro e início de fevereiro. Isso significa que ela florescia no meio do inverno, no pior momento. E o que é que significa isso para a minha vida? Porque poucos entenderam que a minha vida espiritual, para ela florescer, para ela crescer, não precisa de estar ligado nas circunstâncias, porque tem que estar ligado em Deus. A minha vida espiritual, ela vai florescer, ela vai crescer, independente da estação do ano, se é verão, se é primavera, porque a primavera no hemisfério norte só vai começar 20 de março, a 21 de junho, mas Deus, se Ele quiser, você está passando por um vendaval, por uma tribulação, mas se Ele quiser fazer florescer, Ele vai fazer, porque Deus é Deus e não é Baal. Louvado seja o Senhor. E Deus tem renovação espiritual para você nessa noite. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 31, o profeta escreveu: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu gosto dessa passagem do profeta Isaías, porque ele diz: os que esperam no Senhor. Ele não diz os que esperam a próxima confraternização. Isaías não diz os que esperam o próximo pregador que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porque os que esperam o próximo congresso termina no domingo, mas na quarta-feira não está no culto de doutrina, e na sexta não está no culto de oração. Mas os que estão firmados na palavra do Senhor, quando podem, estão aqui na igreja. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, porque esperam no Senhor, caminham e não se cansam, porque esperam no Senhor. E o salmista Davi nos adverte, Salmo 103, versículo 14:
porque Deus conhece a minha e a sua estrutura. E lembra-se de que nós somos pó. E nessa noite Ele está te dando força. Nessa noite Ele está te renovando, porque você tem buscado a Deus. Você não tem buscado a homens, tem buscado ao Senhor. Às vezes pensamos, igreja, que a luz de Deus se apagou em nossa vida, e estamos na mais completa escuridão. E muitas vezes achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas antes que a lâmpada de Deus se apaga, Deus fala. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 a 10. Está escrito que a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca. Infelizmente, igreja, infelizmente, estar na casa do Senhor não significa conhecer a Deus. E pior, é com tristeza no coração que eu falo isso. Infelizmente, estar próximo da arca, próximo do altar, não significa que conhecemos ao Senhor. Devemos, obreiros, continuar nos aplicando ao jejum, à oração e ao estudo da palavra de Deus. Nós temos que continuar orando, estudando a palavra de Deus e jejuando. Deus chama Samuel por 2 vezes. Capítulo 7 vai dizer que Samuel não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não se tinha sido revelada a Samuel. Deus chama Samuel pela 3ª vez. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem chamava o menino, chamava a criança. Para ser usado por Deus, não tem limite de idade, não tem idade mínima e não tem idade máxima. Deus pode te usar. No versículo 9 do capítulo 3, disse Samuel, Eli falou a Samuel: vai deitar-te, e se te chamar de novo dirás: fala, Senhor, pois teu servo ouve. No versículo 10, olha a diferença quando nós conhecemos ao Senhor. Das 3 últimas vezes que o Senhor chamou a Samuel, o Senhor apenas chamou. Na 4ª vez, no versículo 10 do capítulo 3 de 1 Samuel, vai dizer o seguinte: veio o Senhor e ficou ali presente, chamou como das outras vezes, mas o Senhor estava ali presente, porque Samuel passou a conhecer o Senhor. Chamou das outras vezes: Samuel, Samuel, e Samuel respondeu: eis-me aqui. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Se na minha vida tiver oração, tiver unidade, e se tiver renovação espiritual, então terá fruto. Frutos, bons frutos da videira verdadeira. Não frutos aí que o mundo oferece, mas frutos da videira verdadeira. João capítulo 15, versículo de 1 a 5, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em Cristo Jesus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Louvado seja o Senhor. Se a luz de Deus Pai, a luz de Deus Filho está presente em minha vida, e se eu sou morada do Espírito Santo de Deus, tem que haver o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tem que haver paz, tem que haver alegria, tem que haver paz, tem que haver paciência, tem que haver benignidade, tem que haver bondade, tem que haver fé, tem que haver mansidão, tem que haver temperança. Porque só assim iremos cumprir o que Jesus disse e Mateus escreveu no seu livro, no capítulo 5, versículo 16. Assim, igreja, resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.